estou fazendo já mais a live deitada. Faz muitos tempo que eu já não faço, né? As lives deitadas. Não sei se essa luz está atrapalhando, mas queremos um jeito mais fácil para que eu possa estar vendo vocês aqui. Talvez eu possa acender as luzes, mas eu acho que dá para me ver aí, né? Dá para me ver. Eu acho que o importante é ouvir, né? Eu acho que o ouvir é importante, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha na luz aqui, pera aí só um minutinho. Bom, vamos lá. Perfeito. Acho que ficou um pouco melhor. Não sei se tudo bem aí, meus irmãos. Pai do Senhor a todos. Tá todo mundo me vendo aí? Tudo certinho? Certo? Nossa, eu tive um sonho com o Senhor. Muita gente sonha comigo. Mandando like aí, meus irmãos, compartilhando. Que hoje vai ser queria trazer um avivamento para vocês. Queria passar para vocês uma coisa muito séria. Eu já venho sentindo isso já mais ou menos aí 2 semanas para cá. Já venho sentindo, né, sobre esse fato do arrebatamento. Eu postei lá no Shorts. Os irmãos quiserem dar uma olhada lá. Os irmãos dão uma olhada no Shorts lá, tá certo? Hoje eu vim trazer algo muito certo, muito sério para muitas pessoas. Queria que vocês dessem o like, compartilhassem o maior número possível de pessoas, tá bom? Só um minutinho. Eu queria que vocês compartilhassem o maior número de pessoas possível para que a gente pudesse trazer, né, essa informação muito séria. Qual é o título do vídeo de hoje? Alguém sabe? Alguém sabe? O título do vídeo de hoje? Alguém sabe? Então, vou esperar vocês aí compartilhar, tá bom? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então eu queria hoje trazer, né, assim, o arrebatamento perfeito. Hoje vamos falar sobre o grande dia. Eu quero já alertar para vocês que ele está próximo. Está muito próximo o arrebatamento. Para mim é muito difícil fazer um vídeo como esse, porque é um vídeo que mostra a realidade da eternidade, também desafronta, tira a máscara da mentira dessa vida, de que tudo isso vai passar, que tudo isso é momentâneo, que foi tudo uma ilusão, que cada vez que nós trabalhamos, cada vez que a gente dormiu, levantou, foi tudo uma ilusão. Então convido você já a deixar o like no vídeo e compartilhar, amém? Enquanto nós ouvimos um hino, tá? Eu vou começar quando tiver 300 pessoas, tá ok? Pode ser? Você vai lá então fazer sua parte. Vamos ouvir um hino, né? Então antes, então, as 300 pessoas chegarem na live, tá? Então falta ainda mais algumas pessoas. Então, enquanto isso, você vai dar o seu like no vídeo e vai compartilhar para as pessoas, dizer, olha, então o pastor agora está falando sobre que o arrebatamento está muito próximo, vou te provar para vocês como ele está próximo, tá bom? Então, vamos lá então, hein? Vou esperar vocês, tá ok? Acabando esse louvor, a gente volta. Ela subiu, a dor e desespero chora a humanidade, mas a igreja
paz a todos vocês. Não chegamos nem a 300 pessoas. Obrigado pelos que compartilhou. Mas as pessoas realmente só querem aqui agredir Lula, nesse exato momento que está fazendo a sua missão na ONU. As pessoas não querem saber de Deus. As pessoas querem ver prisões, as pessoas querem ver coisas governamentais. Mas vamos lá, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Nosso chamado não é para todos. A Bíblia diz que veio para muitos, mas poucos o receberam, né? Bom, eu venho alertar vocês acerca do grande evento de Deus. Hoje mesmo, né? Hoje foi um vídeo para mim muito interessante. Eu consegui, né? Hoje trazer para vocês um pouquinho, que será mais ou menos a tese do arrebatamento. Primeiramente, eu vou falar um pouco o que é o arrebatamento para vocês. E depois disso, eu vou falar para vocês algumas argumentações que mostram escancaradamente o efeito do arrebatamento próximo, né? O arrebatamento ele está muito próximo, muito próximo. É poucas horas para o arrebatamento. Eu digo para vocês, sem dúvida alguma, nós nunca chegou tão perto do arrebatamento como nunca, né? Um evento que as igrejas pararam de pregar. Todo mundo me ouvindo bem? Quem não está ouvindo está baixo, porque o seu telefone está baixo, tá, irmã? Todo mundo ouvindo bem? Então, vocês querem deixar para amanhã eu ensino? Eu deixo também, não tem problema algum. Então, o maior evento da história, né? Deus abençoe Paula Costa, seja bem-vindo. Então, o maior evento da história, o maior evento, né, que será tremulado a terra, que chacoalhará o mundo, que vai ter com que as canções e os louvores vão perder a graça, pois o Espírito Santo não estará mais entronizado nem nos louvores, nem na Bíblia Sagrada. Quem sabe até a palavra de Deus será arrebatada, não sabemos, mas sabemos nós que realmente é o que vai acontecer. Bom, o que é o arrebatamento? O arrebatamento é um evento, o maior evento da história bíblica, né? Nós lembramos que desde Enoque, quando Enoque ele está lá em Gênesis, ele é arrebatado em espírito e também em corpo, né? Vemos um arrebatamento de pessoa física sumindo. Segundo a Bíblia fala que Deus o arrebatou, levou para si, Enoque. E o maior evento bíblico da história de Gênesis foi o arrebatamento de Enoque e também a arca, né, de Noé, que foi a destruição. Então Deus arrancando alguém para destruir alguém. E esse evento não se muda conforme os dias atuais do Novo Testamento, pois Deus tem que arrancar alguém para destruir alguém. Ou seja, para que não destrua todos. Então Deus, a sua finalidade é arrancar a igreja antes dos grandes malefícios que há de acontecer na terra. Apóstolo Paulo diz em 1ª e 2ª Tessalonicenses, ele fala sobre a última trombeta, o soar da última trombeta. Sabemos nós que as trombetas já estão tocando. A gente vê aí, né, o rio Eufrates secando, que vem dizer, quando o anjo tocou a trombeta, viu que o rio Eufrates secou. A gente está vendo muitas evidências que as trombetas já estão tocando. E muitos pastores, eles recuam esse ensino, porque eles não querem mostrar para vocês a verdade e a veracidade dos fatos. Uns fatos tão alarmantes sobre essa questão do arrebatamento. Então as trombetas já estão tocando, os cavaleiros do Apocalipse já estão passando, né? Então o rio Eufrates é uma trombeta. Então, nós não vamos escutar a trombeta, pum, não. A trombeta que vamos escutar, a única trombeta do arrebatamento. A Bíblia fala isso, né? Ao soar da última trombeta, que nós vamos ouvir essa trombeta. Então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 e 17, diz assim, ó, dizemos, quem quiser acompanhar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 ao 17. Dizemos vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estamos vivos, ficaremos até a vinda do Senhor. Certamente não procedemos que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 3, 14, fala, né, que portanto vocês sejam preparados, para que naquele dia não te encontre culpado, ou seja, te encontra sã com Deus. Também em Atos dos Apóstolos, Jesus estava falando, né, sobre aquele grande dia. Jesus falou, né, antes de Paulo, Jesus falava antes de Paulo isso, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, na casa de meu pai várias moradas, se não teria dito, vou preparar um lugar, mas quando estiver preparado, descerei até vocês, preparei vocês, aonde estiver,
vós também estejais comigo. Também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11, tá? Ele diz assim: tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto se olhava em uma nuvem, cobriu a vista deles. E eles ficavam com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele dois homens vestidos de branco. Olha só, presta bem atenção. Dois homens vestidos de branco desceu, e aí de repente surgiram diante dele dois homens. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que subiu é o mesmo Jesus que também vai descer. Então, se você for analisar bem, o arrebatamento, ele é evidente e ele é aclamado, porque a Bíblia diz, aonde está a vinda do Senhor, né, quem exerceu essa vinda, ele é aclamado também, diz assim, ora vem, Senhor Jesus, ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus, ele é aclamado pelos santos. Por quê? Porque os santos querem sair da terra. Irmãos, põe uma coisa bem na tua cabeça, até me arrepia falando. Homem de Deus, mulher de Deus, não ama essa vida, odeia esta vida, tá? Quem ama o mundo, eles cobrem o mundo, protegem o mundo, são chamados de patriotas, né? Hoje em dia tem um patriotismo, né? Os patriotas evangélicos, né? Querem mudar as coisas aqui. Agora os crentes não. Os verdadeiros não ligam para a política, só olham para os seus governantes e querem ir embora daqui. Não quer saber de mudança de Lula, Bolsonaro, não. Eles querem ir embora para uma eternidade com Sião. Mas os que são na carne, que dizem que cristão, querem ir com a bandeira do Brasil, com a cara pintada, ficar na Avenida Paulista. Impeachment, Lula sai, Bolsonaro anistia. Eles gostam disso. Mas os crentes estão orando, chorando, pedindo ao Senhor Jesus para o arrebatar desta terra. Então a diferença de quem realmente ama o céu, a diferença de quem realmente quer morar com Cristo é totalmente diferente de quem vive com o tal de Cristo mundano nessa terra. O Cristo deste século, o Cristo que aqui oferta para vocês vida boa, carro bom. Esse é o Cristo que estão servindo hoje. Mas o Cristo que nós estamos pregando hoje é um Cristo ressurreto, que trouxe uma nova morada, uma esperança a todos os homens, relatando a eles que existiria naquele conceito paz, justiça, amor, e também receberia também a água da vida eterna. E também comeria dos seus frutos, de 12 em 12 meses, aquele como fruto da árvore da vida, que foi cancelada no Éden, no jardim do Éden. Então, os crentes de verdade querem ir embora, eles não querem ficar aqui lutando por pátria, Bolsonaro anistia, não sei o que, não. Os crentes de verdade estão chorando e dizendo, ora vem Senhor Jesus. Quem concorda comigo, dá glória a Deus. Então, depois que Enoque foi arrebatado, nós temos uma coisa muito interessante, né? Que quando aconteceu também essa elevação dos céus, a Bíblia diz em Hebreus 11:5 que Paulo, ele adverte, ele também afirma dizendo, pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado. Ok, então o arrebatamento será o quê? O tomar. Arrebatar significa pegar a força, tá? Quando a Bíblia fala virar como um ladrão, ele está falando que Jesus vai vir como um ladrão. Ele vai vir saquear. O ladrão não avisa a hora que vem. O ladrão não avisa. Então ele vai saquear. Ele vai tomar. Ele vai pegar muitas pessoas de surpresa. A Bíblia diz assim, é virar como um ladrão à meia-noite. A Bíblia diz como assim que vem o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim verá a vinda do Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Mas nesse intervalo aqui, nesse arrebatamento, Jesus não vai tocar no solo. Nós vamos encontrar com ele nos ares. Mas o interessante é que essa trombeta ela tem dois significados e duas, vamos colocar assim, dois eventos. Só um minutinho. Primeiro evento, o arrebatamento. Primeiro evento, a ressurreição dos mortos. Porque ele disse que depois do arrebatamento, então os mortos que estão em Cristo ressuscitarão para com ele, né? Muitas pessoas perguntam, não quero levar em base esse ensino, porque nós vamos desviar, né, o fato. Eu queria dizer para vocês, o primeiro ato do ensino, né, que é interessante, que nós vamos, mas a igreja estará aqui, o anticristo vai estar governando, calma que a gente vai estar entendendo um pouco nesse processo, porque a igreja arrebatada vai ainda sentir dores e perseguições nessa terra, um pouquinho, até João disse, esses que vêm da grande tribulação. O próprio Jesus disse assim, serão mortos por meu nome, presos, até hoje não foi morto em preso, estamos aqui no Brasil ainda, curtindo livremente a nossa vida, sem nenhuma extravio de conduta, sem nenhum ataque. Então ainda há de cumprir a perseguição da igreja, e esses foram que visto, como João viu
vindo da grande tribulação. Agora, esse arrebatamento virá para tirar o povo da amargura do anticristo. Então, o que eu digo a vocês, será o maior vento da história. Quem subirá no arrebatamento? Quem chegará? Quem vai embora daqui? Segundo o que se diz, né, muitas pessoas se preservam em fazer a menção do arrebatamento, eles falam sobre uma atividade muito forte, e até acho muito interessante, como alguém que tirou esse fato, que os aviões vão cair, que os carros desgovernados vão bater. Realmente, se tiver um cristão ali que Deus vai levar no avião, vai ser arrebatado. E como que a liturgia mundial recebe essa notícia? De forma perigosa para eles. Por isso que o homem está assustadamente querendo entrar em Marte. O homem quer ir embora daqui, o homem quer, porque sabe que o Apocalipse está próximo. Jesus está voltando, o arrebatamento está muito próximo. A coisa está mais séria do que vocês imaginam. O arrebatamento da igreja é algo sério, é algo muito real, que está nos manuscritos bíblicos, que traz a menção, meus irmãos, da apostasia. O que a Bíblia fala? O que vai acontecer? Por que o arrebatamento está próximo? Por que eu te garanto isso? Porque, meus irmãos, estamos perto disso aqui, ó. Ó, isso aqui, a Bíblia diz, enquanto virá apostasias, aí virá o fim. Aí virá o fim. O que é apostasia? Apostasia, o que é? É uma fé, uma traição da fé. Ou seja, os homens que pregavam, você pode ver hoje, as pessoas que pregavam muito sobre santidade, hoje não pregam mais. Então eles são apóstatas. Apostasia é uma coisa que vai acontecer, que ela fala, né, que nos últimos tempos ela tem que sobreviver. Então, a apostasia é muito séria. Vamos ler o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4, que fazem parte da conjuntura do arrebatamento. Quem está entendendo o ensino e está gostando, diga amém. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Olha só para você ter uma ideia. Você ter uma ideia. Dando ouvidos aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Vamos lá, vou parar por aqui. Então, o que tem a ver apostasia com arrebatamento? Os dois estão ligados. Quem está entendendo? Os dois estão ligados. Quando vem a apostasia, virá o fim. Então, nós temos, dos finais dos tempos, fome, guerras, os cavaleiros passando. Olha que loucura que está o mundo, gente. Para pensar, abre os olhos agora. Nós temos 4 cavaleiros prontos para atacar. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. 7 trombetas tocando, a gente está tocando. Acho que já estamos na 3ª ou na 4ª trombeta já. Tá? Para quem não sabe. Vou repetir para todo mundo assustar agora. Nós estamos já, a primeira já tocou. A primeira trombeta do Apocalipse já tocou. Falta mais, nós estamos, depois eu faço um estudo para vocês, qual é o trombeta? Nós estamos na 3ª trombeta. Vocês estão achando que a coisa está brincando? Já tocou a trombeta. Já as profecias, estamos na 3ª trombeta. As profecias já estão aí. E eu te provo para vocês que elas já tocaram. As promessas não é tocar, elas já tocaram. Estão tocando. Então, estão 4 cavaleiros passando, trombetas tocando e sinais no céu, na terra e dentro da igreja e nas pessoas. Por isso que eu digo para vocês, o arrebatamento está muito próximo. Vamos lá. Apostasia. O que é apostasia? Gente, o que tem nesse YouTube, no TikTok, todo mundo falando de Deus. Esses funkeirinhos aí falam de Deus também, vai para o culto. Mas eles não professam a fé. Eles vão para o culto, mas não conseguem o arrependimento. Eles falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Isso é apostasia. O que tem mais em TikTok é a gente falando de Deus. Menina de short curto falando de Deus. Então, o problema maior é essa apostasia aqui. A apostasia dos últimos dias. Que o nome de Deus será profanado, que o nome de Deus será executado, mas, olha lá, vamos colocar como bolsonarismo. As pessoas foram quebrar o Congresso Nacional com Bíblia na mão, gente. Apostasia. Então, você imagina, as pessoas foram, então, olha o Silas Malafaia, apóstata da fé. Um homem que com 40 mil na frente dele, ali podia falar do amor de Deus. Podia falar para as pessoas se arrependerem, santificarem, não. E falar de política, apostasia. Então, se você for analisar bem, são doutrinas de demônios
e vão pegar o nome de Deus e vão lançar o nome de Deus para os quatro cantos, mas de forma totalmente errônea e fora de sentido. Certo? Então vamos lá. Vou tratar alguns da fé. Dando ouvidos a espíritos enganosos e a doutrina de demônios. Acabei de falar. Né? Pela hipocrisia de homens que falam mentira. Aí que tá. É isso que eu estou te falando. Mentira. Eles falam de Deus, mas não vivem Deus. Eles não conhecem a Deus. Mas não é que, gente. Tá muito lindo e gostoso aqui. Por exemplo, no casamento, ele na abstência de manjares, que Deus criou os fiéis. Então, propondo essas coisas, irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com boas obras de fé e boa doutrina, que tem seguido. Então, aí ele fala assim, ó, cuidado, viu, Timóteo? Vai acontecer isso, mas, ó, proponho para você, que você segue a doutrina que eu te ensinei. Tá? Será um bom ministro, não desvie daquilo que você foi aprendizado. Então, foi isso que ele está falando, ó, Timóteo, nesses últimos dias, ó, Júlio, ó, irmão que está em casa. Então, cuidado, que nos últimos dias agora, vocês precisam ter uma conduta diferenciada, e não deixando com que essas doutrinas que vocês aprenderam serem executadas ou blasfemadas por as doutrinas que vêm agora, são doutrinas de demônios, que vai chegar perto do arrebatamento da igreja. Né? Ele fala assim, ó, exercite como piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para toda proveitosa, tendo a promessa da vida presente do que há de vir. Essa palavra é fiel, digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos, lutamos, pois esperamos Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, se você analisar bem, Paulo está preocupado com Timóteo. Dentro de uma apostasia dos últimos dias. E Paulo viu a carta dos últimos dias. Como ele viu em Romanos 27, gays, homem com homem, mulher com mulher com mulher. Então Paulo começou a analisar o texto, né, o que Deus estava referindo a ele, acerca das últimas horas. Irmãos, vai acontecer o grande arrebatamento. O arrebatamento da igreja é algo que arrepia os ossos. Porque nesse instante de intervalo, que vai ser o maior evento, eu preguei isso na cadeia. Dentro do presídio eu preguei sobre essa palavra, o arrebatamento. Na grade, todas as celas me ouvindo assim, eu gritava, dá licença, irmãos, salve da massa. Eis, quero deixar uma palavra aqui, eu preguei sobre o arrebatamento, falando, vocês estão aqui vendo essas grades, esse céu também, um dia ele vai rasgar, pessoas vão sumir daqui. Né? Porque, meus irmãos, o que acontece grandiosamente em nosso meio, de forma tenebrosa e terrível, é a apostasia, é a falta de disciplina, disciplina da palavra de Deus e o jeito de ganhar dinheiro. Eles não conseguem, a Bíblia fala em Isaías, que eles ladram tanto, eles comem tanto a lã das ovelhas, comem tanta gordura das ovelhas, que eles não se fartam. É da apostasia da última hora, que vai chegar intermédio do arrebatamento da igreja. Então muitas pessoas querem falar, querem executar ensinos, mas não sabem que o maior ensino bíblico, de um maior evento poderoso, destrutivo, que nunca mais a terra vai esquecer, é o arrebatamento da igreja de Jesus Cristo. O maior evento da história, o maior momento, será a maior calamidade que o mundo já conheceu. E eu digo a vocês, com toda clareza, eu digo e pergunto, o que adiantou ganhar dinheiro nessa terra? O que adiantou guardar dinheiro nessa terra? O que adiantou, meus irmãos, nós usufruímos do nome de Cristo para ganhar dinheiro em cima de fiéis? Nada, neste mundo nada se leva. E esse evento ocorrerá entre as nações. Então, meus irmãos, os que estarem lá, que foram arrebatados com Deus, e os que saíram da sepultura. As sepulturas, alguém tem aqui, mora perto do cemitério municipal? Quando você deparar no cemitério municipal, você vai lá. Vai ser o lugar mais lindo para se pisar. Pergunta por quê? Porque, meus irmãos, lá vai ser o portal da reencarnação, o portal da ressurreição. Todos os cemitérios abrirão. Todos os cemitérios abrirão. Para o quê? Para o grande dia. Para o grande dia do encontro com Deus. Vai ser lindo o cemitério. O cemitério hoje é triste, é um lugar, mas vai ser o lugar mais lindo que você vai poder pisar na terra. Porque de lá vai abrir os sepulcros. E vão abrir sozinhos, meus irmãos. Os sepulcros vão se abrir sozinhos. As gavetas, todos os ossos que estavam lá, mas os ossos não estão mais aqui.
Não interessa, onde tiver o osso do ser humano, ele vai ter que aparecer. Vai voltar novamente, assim como Ezequiel viu os ossos, né, no Vale dos Ossos Secos. Então os mortos vão ressuscitar. E isso é uma evidência. Tá? É uma evidência. E eu digo para vocês uma coisa. Qual é o motivo maior de Deus arrebatar a igreja? Alguém sabe? Qual é o motivo? Alguém sabe? Por que tomar as pessoas? Por quê? Vou explicar para vocês qual é o motivo maior. As pessoas que estão mortas queimadas, vai aparecer o fogo vai ter que cuspir essas pessoas. Tá bom, gente? Ah, mas vamos lá, pastor, vamos lá. O mar tem que dar os seus mortos. Ah, o peixe comeu, o peixe já morreu. Que volte o peixe, que ele cuspe os ossos. Vamos voltar, não interessa. Tá bom? Deus é poderoso. Qual é o motivo de Deus pegar as pessoas? Para mostrar para o mundo que ele põe, ele tira. Esse é o poder de Jeová. Ele vai mostrar para a terra que ele tem poder para chegar aqui e mandar, tirar quem ele quiser. E ainda mais, meus irmãos, quando Jesus ele fala de vir buscar vocês, é porque o motivo é que a cidade lá já foi preparada. João 14. Quando estiver tudo preparado, eu irei voltar a buscar vocês, para onde estiver vocês. Então, dois motivos maiores. A cidade preparada, já está pronta, tem que vir buscar, porque foi a palavra dele, né? E então, esse motivo maior, tá bom? Quando está baixo aí assim, no telefone de vocês, é o telefone de vocês, tá, gente? Todo mundo me ouvindo bem? Dá para ouvir bem, tá bom? Então, deve ser o telefone de vocês que estão com problema. Então, ele tem que cumprir o que ele disse. Eu vou vir buscar vocês. Para onde eu estiver, vós também estejais comigo. Tá certo? Então, a ideia é que está preparado. Então, quando o arrebatamento acontece, é porque a cidade santa já está totalmente organizada para receber os fiéis. Agora, o que mais deixa nós, assim, tristes, é saber que quem ficaria feliz aqui no arrebatamento? Quem ficaria? Quem ficaria feliz? Vamos ver quantas pessoas ficarem felizes. Quem vai ficar feliz no dia do arrebatamento? Eu não. Não é de se alegrar o arrebatamento. Porque quem ama o próximo ia ficar triste porque o seu vizinho ficou. Não é um momento de alegria, se a gente for olhar bem. Porque o seu irmão ficou, sua mãe ficou. Dá medo, não dá? Pois é. O maior vem da história. Então, muitas pessoas não estão preparadas. Fica alegre, por quê? Sendo que muitas pessoas vão ficar no sofrimento aqui embaixo. Né? Quando o arrebatamento acontecer, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Então não vai ter mais chance de salvação. E por que não tem mais chance? Muitas pessoas acreditam na segunda chance de salvação. Não vai existir segunda chance. Me prova na Bíblia onde vai ter segunda chance. Quem inventou essa questão de segunda chance foram os assembleianos. Porque eles vivem uma igreja tão errada que eles falam, se você estiver lá no motel lá, já zoando droga, o mundo subiu, dá mais um trago. De boa. Agora tem a segunda chance. Fumando baseado, vamos enrolar mais outro. Jesus já subiu com o pessoal, vamos fumar mais um que tá. Não. Se o Espírito Santo na terra não está fácil, quanto mais ele não estando. Por isso que a Bíblia fala que a virgem veio e a porta não se abriu mais. Quando ele fala das palavras das virgens, ele fala certinho. Fala, ó, bateu, mas eu não vos conheço. Jesus não casa duas vezes, ele é o casamento. Então ele casa uma vez só. Como os assembleianos casam duas vezes, eles são adultos, eles falam sobre essa questão do casamento. Então não tem outro casamento. É um só. A porta abriu, fechou, acabou. O mundo, naquele momento, na parábola das 10 virgens, é o momento do arrebatamento. Quer que eu explico? Quem quer que eu explique, diga amém. Mudei agora de copa para garrafa. Por quê? Vocês percebem que é um casamento, não sabe a hora, nem o momento, mas percebe que a terra está em trevas, que a terra está escura, que a terra está o
quê? Escura. Nesse exato momento, existe algo que faz o caminho ficar claro e direcionar até a porta. Qual que é? O azeite. Tem 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas viveram uma fé, porque a fé era o azeite que acendia a lamparina. A fé na palavra. A palavra é o quê? Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Então a palavra acendia os caminhos daquelas virgens. Embora muitos não estavam mais vidrados na fé, não estavam mais se posicionados na fé, e fez com que o seu azeite se acabasse. Mas as prudentes oravam incessantemente, cumpria a palavra de Deus incessantemente. Foi quando no caminho elas pedem para as prudentes um pouquinho do seu azeite. E o que acontece é que as prudentes falam: vai, ide aos que comprar e aos que vendem. Mas por quê? Porque o que está acontecendo no exato momento do arrebatamento? Estão vendendo a fé. Meu Deus, muito forte. Por isso, vai lá para os comprar e os que vendem. Estão vendendo o azeite. Gente, um ensino desse era para ter mais de 2.000 pessoas ao vivo. O povo quer bagunça, o povo não quer nada disso não. Então estavam vendendo mediante a salvação. Então, estão vendendo. Quem já viu pastores nessa internet pedindo dinheiro toda hora? Canais monetizados, isso é vender. Estão vendendo a fé. Quem já viu o pastor passando óleo nos envelopes? Isso é venda da fé. Quem já viu? Pega o seu envelope ungido, que vão ungir o óleo. Vou passar o óleo na sua cabeça ungido. Isso é a venda da fé. Você tem uma ideia, segundo a Bíblia Sagrada, pelas doutrinas de Paulo, o óleo não pode ser usado por pastor, é só por presbítero. E quando alguém estiver doente, as pessoas pegam óleo hoje, fala, tá ungido o óleo. Aí fica lá, põe na testa, a pessoa na mão, no carro, na chave, no envelope. São o quê? Ladrões, filhos da rebeldia, demônios entrelaçados de pastores, sendo que a Bíblia, ao contrário, mostra uma essência totalmente diferente do que eles fazem. Então eles vendem a fé. Eles vendem. Porque sabe que se for ungir a sua moto ou seu carro, ungir o carro, olha só onde chegou. Olha como chegou. Então, quem vende, ele faz isso, pega um óleo e vai ungindo tudo. Isso é ladrões da fé. Quem põe seu Pix aqui, toda hora uma live pede dinheiro. Toda live, quem já seguiu pastores assim? Toda hora que abre a live pede dinheiro. Quem já viu isso aí? Toda hora. Não tem uma live que o camarada sempre tá faltando. A igreja tá lá azul, tá, mas tá faltando piso. Ele vai querer trocar o piso. Ele inventa alguma coisa. Se a igreja tá pronta, ele vai inventar de trocar o piso, sendo que o piso dá para manter. Quem já viu? Quem já viu? Então eles vão fazendo isso. O piso não, porque ele quer trocar o de carro. Então eles vão, os mercadores. Então esses que vendem a fé foram os que estão em alarme, ou seja, ganhando mais visados. Hoje, por exemplo, hoje uma live desses caras é 2.000 pessoas. A minha aqui 400 pessoas. Ou seja, eles estão sendo visionários para o povo. Porque o povo gosta de ouvir o que eles têm para falar. Mas eles perderam a doutrina de Timóteo. Então, nesse momento do arrebatamento, eles têm o holofote. Nossa, quem está entendendo? Que ensino forte, mano. Que ensino forte. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Então, eles têm um holofote para eles. Então, o povo vai o quê? Vai buscar deles. Mas a fé que eles vendem é uma fé mentirosa. É uma luz pequena. Enquanto o arrebatamento já aconteceu com as virgens prudentes. Né? Isso que está acontecendo. Você pode ver que aqui, eu estou com 400 pessoas ao vivo. Se eles abrirem uma live, é 2.000 pessoas. E Deus manda dizer, Deus manda dizer, eles falam assim. Deus manda, isso é apostasia, arrebatamento acontecendo, pronto para acontecer. Imagine se Deus falou com Abraão 5 vezes sendo amigo dele. Hoje Deus falou comigo, Deus manda dizer, Deus manda dizer, Deus manda dizer, Deus fala, Deus manda. Isso vai ser uma coisa muito terrível no dia do julgamento do juízo final. Então, toda live,
Exatamente, é isso aqui mesmo. Ó. Vou até fixar aqui para vocês aqui, ó. Verdadeiramente. Isso aí que o irmão falou é verdade. Né? É toda a live, os irmãos tá lá pedindo dinheiro, meus irmãos. Dinheiro em toda live. Dinheiro em toda live, meus irmãos. Toda live é dinheiro. Porque eles não se importam o caminho da salvação das ovelhas. Eles querem, Alan, não importa. Se você for para o inferno, o problema é seu. Eles não têm amor pelas ovelhas. Eles não têm amor, eles só querem o dinheiro, eles só querem trocar de carro. Quem está entendendo? Então isso se baseia muito nessa realidade que vivemos hoje. Certo? Bom, então essas ovelhas, então o arrebatamento será nesse sentido da parábola. E aí vai com que casa, fechou o casamento. Se casa, e o que acontece nessa hora? Na hora que vê o casamento, as virgens loucas perguntam se elas podem entrar. Ele diz, eu não te conheço. Foi aonde acontece com as pessoas que ficarem aqui. O mundo estará em caos, meus irmãos. Imagina, as 7 trombetas vão ser concluídas. E aí vem as taças da ira de Deus. Que é um ensino bom para a gente fazer. Quem quer um dia eu vou trazer as taças da ira de Deus? Então, nesse dia, nessa hora, será um grande evento também. Destruição total em massa. Que vai termos a guerra de Gog e Magog. Então vai ser esse intervalo aí. Que eu vou trazer para vocês esse ensino muito forte sobre as 7 taças da ira de Deus. As 7 tigelas. Que vai destruir todo o planeta. E, no entanto, tudo isso, meus irmãos, vai passar. Tudo isso vai embora. Tudo vai embora. Irmãos, esse mundo ficará escuro. O anticristo com vara de ferro reinando na terra e fazendo com que as pessoas, multidões, entrarão debaixo dos seus pés. Ele vai reinar de uma forma terrível. As pessoas vão perguntar, cadê Jesus? Cadê um pastor nesse mundo? Os pastores, olha o que vai acontecer. Olha mesmo o que vai acontecer aqui. Posso continuar? Se eu posso falar o que vai acontecer, vocês vão falar, não, como que você sabe isso? Eu sei porque Deus falou comigo. Quem crê que Deus fala comigo? Quem crê? Só quem crê que Deus fala comigo. O problema, meus irmãos, que os pastores que ficarem com isso, eles vão começar a continuar pregando. E ainda vão continuar pedindo dinheiro depois do arrebatamento. Vocês têm noção disso aqui? Que eles vão continuar ainda, se no inferno eles blasfemam contra Deus, quanto mais aqui. Eles vão ainda continuar pregando, falando que o povo vai ser salvo, o povo vai ainda, eles vão ainda. Por isso que muitas pessoas falam, miséria, é o que miséria, né, meu? Não é, o ser humano é podre mesmo. Eles vão usar mesmo todo artifício para enganar mais ainda as pessoas que ficarem. Então não dá dó dessas pessoas que ficarem? Muita dó, meus irmãos. Que lindo, ó. 447 pessoas, 439 like. Obrigado, Brasil. Deus abençoe vocês. Vocês fazem muita falta pro canal. Então, o que esse efeito desse coração terrível é como um efeito que depois, quando muitos morrem, você vê aí pessoas arrebatadas, você vê que no inferno eles proclamam contra Deus. Então imagina, o mundo foi embora, a igreja foi embora e eles vão estar pregando, pedindo oferta, amaldiçoando Deus, dizendo assim que agora Deus está ali, né, no inferno eles amaldiçoam Deus, mas que agora que Deus está aqui, mas que ele vai dar para vocês a salvação, mas você tem que mandar o seu jeito ali, o jeitinho brasileiro, né, como se diz assim. Então, o que nós estamos vivendo? Um mundo vivenciando apostasia, sinais de guerra, sinais do fim, aonde pastores estão entrando em eloquência, um contra o outro, por dinheiro e por ganância, brigam por dinheiro. Então, para que Deus vai permitir ainda mais tempo nessa terra? Não tem porquê.
Então assim foi descrito as Escrituras. E assim ela vai concluir o seu exercício. Pois assim como foi escrito, assim procederá o seu chamado, o escrito das profecias. Então, qual é o maior êxito que temos hoje? Qual é qual que é a oportunidade que temos? Dá tempo? A pergunta é, dá tempo? Tem tempo ainda? Se eu falar para vocês. Ai, Jesus. Eu vou entristecer vocês, desculpa. Só não dá tempo para quem já blasfemou contra o Espírito Santo. Como você pode, por exemplo, o que é blasfema com o Espírito Santo? Posso falar só explicar para vocês? Por exemplo, uma pessoa chega para mim e fala assim, ó o falso profeta aí. Você blasfema contra o Espírito Santo. Me chamar de falso profeta. Sendo que eu estou ensinando a santificação, o amor, o perdão, a salvação e a santificação para você ir embora daqui. Então, falso profeta prega. Por que isso seria uma blasfêmia? Porque está chamando de falso aquilo que é verdadeiro. Ou seja, eu estou trocando o Espírito Santo, alegando que ele não é o Espírito Santo, sendo que ele é. É uma coisa que vai levar milhões para o inferno. Você não pode tomar alguém de falso profeta sem uma direção divina. Quem entendeu? Porque estão falando que o que está dentro de mim é mentiroso, ele é falso. O Espírito está dentro de mim. Então eu estou chamando de falso profeta. Vai pagar. Já é blasfêmia. Não tem perdão. Essas pessoas não oraram para ter discernimento do Espírito, como diz João. Então, elas vivem hoje em dia, por isso que muitos poucos vão para o céu. É muito sério você chamar alguém de falso profeta. Me perdoe, meu Deus. Me perdoe em nome de Jesus. É muito sério. Pois é uma blasfêmia. Não é isso que eu vou falar? Blasfêmia. É atacar o Espírito. Então, se você chamar alguém, por exemplo, tá lá o Macedo lá, eu não sei quem está operando na vida dele. Eu não posso chamar de falso profeta se Deus assim não me alertou. Eu não estou aqui também para julgar quem é falso e quem é verdadeiro, porque isso pertence a Deus. Então é muito sério quem blasfema. Esses não sobem. Por isso que quase hoje você vê em TikTok, você vê em comentários na internet. Você não tem que saber. Os verdadeiros profetas, Jesus já deu a dica. Uma árvore boa não tem que dar frutos ruins, e uma árvore ruim não dá frutos bons. É os frutos da palavra. O falso profeta não vai ensinar vocês a entrar no céu. Ele não vai se preocupar com sua alma. Ele vai preocupar com o seu dinheiro. Ele vai só querer do seu dinheiro. Esquece esse negócio de é seu dinheiro que ele quer. O verdadeiro não, ele vai chorar pela sua alma. O verdadeiro ele vai ensinar você que você precisa ir embora daqui. O verdadeiro nunca prega as coisas daqui, ele sempre prega as coisas do céu, porque ele não é daqui. A Bíblia diz, aquilo que é do céu, nasce nas coisas do céu, aquilo da terra, nas coisas da terra. Então, o servo de Deus verdadeiro, ele só fala do alto. Ele só fala em salvação, arrebatamento, que é uma coisa que ele prega muito, santificação, amar o próximo, ajudar os pobres e mendigos, é um ato dos verdadeiros, que foi isso, que é o todo intuito, o conteúdo da Bíblia Sagrada, que são esses ênfases. Quem está entendendo? Então, beleza. Então, vamos lá. O que acontece? Esse dia está marcado. Mas dá tempo? Será que eu consigo salvar? Gente, desculpa falar. Não quero ser o melhor que ninguém. Mas pelos pastores que nós temos hoje no Brasil, é quase difícil salvar. É quase difícil salvar. Porque, meus irmãos, nós estamos vendo muita falta de amor nas mensagens. Como ontem, vocês viram aquele mendigo que eu estava lá? Você viu a igreja, o pastor mandou ele embora. Ele pediu um pão. Um pão. Um pão. Ele pediu um pão. Sabe o que fizeram com o mendigo? Jogaram fora. Você vai ver, meus irmãos, você vai numa igreja congregar hoje, você vai ver lá as irmãs, todo vestido de soldado, marchando. Irmãs de oração, festividades dentro das igrejas.
Você vai ver tantas coisas, porque é o tempo da apostasia. O que dá saudade é a igreja lá primitiva, meus irmãos. Que a senhorinha não tinha um dente na frente, o senhor pastor não tinha esses dentes, a gravata era torta, o sapato furado, mas Deus agia de uma forma gloriosa. Hoje são telões, fumaças. Né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as igrejas? Como o mundo está sendo enganado por milhões e milhões de falsos mestres que não entregam a sua vida por ninguém, meus irmãos. A Bíblia diz que o verdadeiro dá a sua vida pelas ovelhas. Quem está entendendo? O falo do lobo não, ele vai sair fora, ver o lobo, as ovelhas, ó, deixa desgarrar, deixa o lobo comer as ovelhas. Ninguém, nenhum, o seu pastor não vai entrar na sua casa lá, se você for ameaçado de morte pelo seu vizinho, e lá discutir com o seu vizinho porque está tocando a ovelha dele. Ele não vai fazer isso. Vamos orar, né, irmão? Tem que vigiar, né? Vamos orar. Nenhum pastor seu vai entrar dentro da frente de um revólver para te proteger. Não vai. Ele não vai. Se você for desviar, se você cair, ele não vai lá entregar para você uma palavra, ele vai te ajudar, um grupo vai estar lá, não. Mas na hora do teu dízimo, até a camada ele vai te buscar o dízimo. Então, o que fazer? Para onde correr? Hein, meus irmãos? O que faremos, pois, como diz a Bíblia Sagrada? A coisa é séria ou não é? Finais dos tempos. O mundo em trevas. As pessoas ignorantes, sem amor. Meus, olha o que aconteceu comigo. Eu sou prova viva do que eu senti lá na minha igreja em Minas Gerais. Olha o que fizeram comigo, meus irmãos. Vocês querem mais o quê? Quer mais o quê, meus irmãos? Vocês viram? A mulher que falava em língua, xarabacanta, olha o que ela fez com a minha vida social. Não teve amor, não teve misericórdia, não chorou pela minha fraqueza. Vocês querem o quê, meus irmãos, dessa vida? Vocês não enxergam que o mundo já não tem amor? Que as pessoas usam um Deus vingativo todo momento? Rabacanta, rabalabacunda, línguas estranhas para mostrar que tem Deus, mas não tem o amor. A terra está escura, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Tá certo? Então, o que precisamos fazer? Reavivar o amor. Antes de pregar, antes mais de tudo, de qualquer situação que se encontre. Precisamos pregar o amor, a misericórdia e a bem-aventurança, que é o fato eixo de trazer uma história nova para pessoas que adorem a Deus em espírito e verdade, porque assim ele procura os verdadeiros adoradores. Então é simples. Então o mundo está assim. Exatamente, o irmão falou aqui uma palavra tão linda. Canal do Evangelho. Ele se alegra com o canal do Evangelho. Ele se alegra na queda do seu próximo. Eu até me arrepio falar isso. É verdade. Quem concorda com o irmão? É verdade, meus irmãos. Quando eu caí, quando eu fiquei lá nas drogas, quantas frases de fofoca, pastor Júlio, no funk. Mas ninguém fez um clamor por mim, meus irmãos. Não teve um pastor que fez uma campanha. Vamos orar, vamos visitar. Não. Eles se alegram. Por quê, meus irmãos? Porque eles não têm misericórdia. O amor de Deus me atraiu. O amor de Deus foi me buscar. Mas eles não me julgaram. Então, pra você ter uma ideia, a vítima de todo esse falta de amor foi eu. Então, vocês têm essa noção. E quando oram, meus irmãos, oram para se aparecer para os seus inscritos, para roubar os seus inscritos. Quem entendeu? Vamos falar, não vou orar aqui para os inscritos do Júlio. Falar, ele é bonzinho, ele orou pelo meu pastor que eu gosto. Vou escrever no canal dele. Você está entendendo a manipulação maligna? Quem entendeu? Eu vou orar para o Júlio, porque aí os inscritos dele vai ver que eu sou bonzinho, que eu amo o pastor deles também. Aí os inscritos falam, ele gostou do meu pastor, ele orou pelo meu pastor, agora eu vou ficar aqui nesse canal também, ele é bonzinho. Então, é uma agonia de interesses, é coisas terríveis que não passam.
desapercebido aos olhos de Deus. Não passa. Então o que precisamos fazer? É começar a entender que dá tempo? Dá. Mas é quase impossível se salvar. Segundo o que diz a Bíblia Sagrada, diz que esses tempos se abreviariam por eleitos, por pecados eleitos, mas que seria quase impossível a salvação. Que a salvação ela é muito complicada. É muito complicada. A salvação, meus irmãos, ela exige muita, mas muita renúncia. Não é pouca, não, é muita renúncia. Ela precisa de muito caráter cristão. Você precisa saber que você está deixando um filho, uma filha. É uma renúncia. É uma renúncia. Então, coloca no contexto. Coloca no contexto que essa renúncia, ela é uma renúncia totalmente fora daquilo que um dia você imaginou fazer para Deus. Tem que largar meus filhos, muitas vezes. Minha própria vida, a própria vontade é muita coisa. Não se passa na mente do homem. Não se viva o seu coração, que é realmente servir a Deus de todo corpo, alma e espírito. Então, muitas pessoas estão sendo enganadas. Estão achando que vão ser salvos. Que vão ser salvos, meus irmãos. Mas não vai. Não vai porque estão sendo enganados por mentiras. Estão sendo enganados por liturgias bíblicas mentirosas. Que não vêm de Deus. Que não vem de Deus. Então, eu só quero que vocês ouçam esse hino aqui. Só um pedaço dele. Isso aqui. Presta atenção. Presta atenção. Dá pra ouvir? Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã. Sou o som que o ai produz na escuridão. Um dia não vai mais haver. Vai acabar, mas só que tá indo embora. Então o céu será no além e o sul não será sul. Está acabando. Então do ai todo terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus Você está entendendo? chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão.
Então, vocês viram que a escuridão vai vir aí. O tempo do arrependimento mundial. Vocês devem largar tudo por amor a Deus. Esquecem os seus carros, suas fazendas. Ame a Deus acima de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, meus irmãos. Tudo nesta vida vai passar, a vaidade passa, tudo passa. Tudo passa. Tudo nessa vida vai passar. Esquece esse amor ao carro, esquece esse amor ao dinheiro, esquece esse amor à sua casa, esquece. Ame a Deus. Pare de brigar por bens materiais, isso aqui tudo vai passar. Descanse os nossos corações, buscam insistentemente na palavra, na oração, no jejum, porque tudo vai passar e já está passando. Igreja, um abraço a todos vocês. Espero que eu tenha hoje comentários, né? Antes da meia-noite aí, 400 pessoas ao vivo. Espero que comentem nesse vídeo e compartilhem ele. O que vocês acharam? Tinha mais de 200 comentários. Amanhã eu farei um ensino sobre as 7 taças da ira de Deus. As 7 tigelas, no caso. Eu queria deixar bem claro para vocês o amor que eu tenho por vocês de ensinar, tá? Então eu queria agradecer a cada um de vocês, tá certo? Deus abençoe a todos, ficam na paz e que vocês consigam lembrar-se sempre de que o arrebatamento da igreja, ele está próximo. O arrebatamento está muito próximo e esse dia está chegando, tá certo? Então não se preocupe com a alma de vocês, porque Deus é fiel, tá certo? Então, Deus abençoe. Onde está a luz da terra? A noiva escolhida pra morar no céu, aquela que dizia que Deus é fiel, que estava preparada pra subir. Ela subiu. Paz, igreja, comenta aqui. Deus abençoe a todos. Comentem na live. Comentem lá depois o que vocês acharam. Pode ser outro. Deus abençoe a todos. Eu acredito em vocês. Fica na paz. Até a próxima.